Como saber se Deus vai cumprir as suas promessas? Essa é a pergunta que nós vamos buscar responder hoje no capítulo 15 de Gênesis. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, alcança ela, pausa esse vídeo, abre, lê o capítulo 15 de Gênesis e aí volta aqui que a gente vai caminhar por ele hoje. Se a Bíblia não estiver perto, estiver longe, vai lá, busca ela do mesmo jeito, mas leia esse capítulo e volta aqui que a gente vai caminhar nele. A primeira coisa que nós vemos no capítulo 15 de Gênesis é Deus animando Abraão. Deus diz: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão havia saído de sua terra, deixado sua parentela, todas as suas possessões para seguir ao chamado de Deus. Deus tinha chamado Abraão para um lugar que Abraão não sabia onde era. Ou seja, Abraão deixou tudo que tinha para ir sem rumo, sem saber para onde ele iria, em busca de servir a Deus. Talvez tudo que um homem pode considerar como precioso para a sua própria vida, Abraão deixou para trás e seguiu no serviço a Deus. Mas agora, quando a gente abre no capítulo 15, parece que Abraão está com medo, temeroso, um medo acometeu Abraão. Talvez ele se encontre sozinho ali na terra onde ele está cercado de inimigos, e Deus aparece para ele nesse momento e diz: não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou aquele que vou te proteger, a minha presença é contigo, eu te cerco. Deus garante a presença dele para Abraão e diz assim: grande será a sua recompensa, eu serei um galardão grande para você. E Abraão, então, estabelece um diálogo com Deus. E parece que é um diálogo desafiador. Ele diz assim: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E parece que o teor da pergunta de Abraão é: Deus, você está falando que vai me abençoar, que vai me dar grandes coisas, mas olha, de tudo o que eu desejo, o que eu mais quero é um filho. Porque o que você pode me dar de tão grande assim? O que você está pensando de me dar que seja tão grande? E agora tudo que eu conquistei foi no serviço ao Senhor e vai para o meu servo, que é Eliezer, que não é nem da minha casa, não é nem meu filho. Deus responde assim: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Deus estava repetindo para Abraão a promessa que ele tinha feito lá atrás, no capítulo 12, quando Abraão saiu de sua terra. E eu não sei para você, mas não me parece simples acreditar nisso aqui que Abraão está escutando. Porque Abraão não tinha filhos, ele já tinha idade. Imagine você, já com idade avançada, sem filhos, numa terra estrangeira, e agora escutando essa promessa que Deus tinha feito lá atrás, agora tá repetindo aqui. Não parece fácil acreditar. Mas o que o versículo seguinte diz é que Abraão creu no Senhor. E aqui está um dos versículos mais poderosos, pelo menos na minha opinião, um dos versículos mais poderosos da palavra e bastante repetido no Novo Testamento. Abraão creu no Senhor. Porque Abraão não creu apenas que Deus existe, Abraão não creu apenas que Deus podia fazer o que ele estava prometendo fazer. Abraão confiou a própria vida no Senhor, na palavra de Deus. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, quando a gente vê o apóstolo Paulo tentando explicar o que é ser salvo pela fé, o que é ser justificado pela fé, ele volta justamente aqui. Ele fala para os romanos: vocês querem entender o que é ser redimido pela fé? É em Abraão que vocês vão entender. Não se trata apenas de crer com a boca, não. É depositar a sua vida na palavra de Deus, é depositar a sua vida naquilo que Deus diz. Essa é a natureza da nossa fé. Esse é o início da fé dos discípulos de Cristo, da fé dos filhos de Abraão. E a próxima parte do versículo diz: e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, justiça, foi considerado justo. Mas
Abraão, ele não era justo. Como assim? Mas foi imputado justiça em Abraão porque ele acreditou com sua vida no que Deus disse. Nós, da mesma forma, somos chamados para crer em Jesus, para crer em Cristo, o descendente da linhagem de Abraão, o descendente que Deus prometeu a Abraão, o verdadeiro descendente, da onde todas as nações seriam abençoadas. Afinal de contas, a descendência de Abraão recebeu essa promessa de abençoar todas as nações. Essa era a promessa sobre a casa de Abraão. Mas quando a gente olha para a casa de Abraão, quando a gente olha para a família que sai de Abraão, a gente vê, na verdade, uma família disfuncional e um povo incapaz de abençoar todas as nações. Em Cristo Jesus, a promessa se cumpre. E a história continua do capítulo 15 e Deus diz assim: eu sou o Senhor, Abraão, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E Abraão responde: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? A gente acabou de ver que a Bíblia dá uma declaração sobre Abraão. Abraão creu no Senhor. Ele acabou de crer em tudo que o Senhor disse. Mas no versículo seguinte, ele está dizendo assim: como que eu vou saber, Deus, que eu vou tomar posse dessa terra que o Senhor está falando que eu vou tomar posse? É como se Abraão estivesse dando uma de Pedro aqui. Pedro, quando ele diz assim: Senhor, eu acredito, mas me ajuda com a minha fé. Entende? Eu acredito, Senhor, mas em alguns minutos depois que o Senhor me fala e eu começo a caminhar aqui na vida, começo a olhar para os inimigos ao redor, eu falho. Né? A gente vê isso na vida de Abraão, a gente vê isso no capítulo seguinte, em Abraão com Sara, tentando ajudar Deus a cumprir a promessa, tendo um filho com uma serva. Já imaginou como seria a sua vida se você acreditasse sem dúvida nenhuma, sem um tracinho só sequer, com todo o seu ser, de que vai viver eternamente? Se acreditasse em toda a palavra de Cristo, sem um sequer traço de dúvida. Mas a verdade é que nossa fé, ela está sempre ligada também à falta de fé, à falta de certeza, à falta de confiança. Nós cremos e ao mesmo tempo, quando caminhamos, misturamos a nossa fé com a incredulidade. E a gente vê isso aqui em Abraão também. Abraão não é diferente. E é aqui que nós chegamos na pergunta de hoje: como podemos saber, como podemos viver com certeza, como podemos saber com certeza que Deus cumprirá a promessa que ele fez? Deus faz assim com Abraão. Diz para Abraão pegar uns animais de 3 anos de idade cada um e partir eles no meio. E Abraão fez. Aquela bagunça sangrenta ali acontecendo, né? Abraão partiu os animais no meio e ficou ali esperando. E talvez o que a gente poderia esperar era que anjos descessem do céu. Afinal de contas, a gente está falando de uma conversa de Abraão com Deus. Mas o que acontece é que no versículo 11, a gente vê que aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. E então ele enxota as aves e fica ali esperando. Deus então fala com Abraão: Abraão, você vai ter descendentes, mas deixa eu dizer o que vai acontecer. Olha, eu vou te dar filhos, eu vou te dar uma terra, mas deixa eu dizer o que vai acontecer. Saiba que os seus descendentes serão peregrinos em terra alheia. Como se Deus estivesse dizendo assim: eles vão ter que aprender a ser pacientes. Eu vou cumprir a promessa, mas eles vão ter que aprender a ser pacientes. Serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Olha, eu estou te chamando para você me seguir, para você vir comigo, mas haverá sofrimento. Eles vão sofrer, mas ele diz: eu castigarei aqueles que oprimirem ele, eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E isso acontece quando a gente continua lendo a palavra de Deus. A gente vê isso acontecendo com o povo de Israel ali no Egito. Por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão, é que tudo aquilo aconteceu lá no Egito. Essa promessa se cumpriu para o mundo inteiro ver, para a terra toda ver. Ali na época de Moisés, todos ficaram sabendo dos acontecimentos que se deram ali no Egito.
E não só ali, mas séculos e séculos adiante, aqueles acontecimentos reverberaram. E hoje, na Terra inteira, esses acontecimentos são sabidos, né? A gente conhece, eles são famosos na Terra toda, porque Deus prometeu a um homem ali, a um cananeu, que poderia ser esquecido. E quem ia cobrar Deus? Mas Deus não se esqueceu da sua promessa, nem da sua aliança com aquele homem. Para nós, hoje, a situação ali de Abraão com aqueles animais pode ser estranha, mas para Abraão não era. Para a gente talvez seja um pouco fora de contexto, mas Abraão entendia exatamente o que estava acontecendo ali. Aqueles animais cortados ao meio era a forma de se fazer um contrato naquela época. A palavra usada em hebraico para fazer uma aliança é berit. Berit é cortar. Eles cortavam um contrato. Eles não assinavam, nem redigiam um documento, nem apertavam as mãos. Eles cortavam uma aliança, cortavam um contrato. No versículo 10, animais foram cortados, representando esse selo, o selo dessa aliança. Os contratantes passavam no meio dos animais, levando sobre si as maldições, caso não cumprissem o contrato. O que estava diante de Abraão ali era um contrato. Ao passar no meio dos animais, era como se eles dissessem assim: se eu não cumprir o contrato, serei cortado como esses animais foram cortados. E mais à frente, a gente vai ver essa mesma espécie de contrato sendo feito na circuncisão, né? Um corte contratual entre o povo de Deus e Deus. Se os hebreus não cumprissem a lei, seriam cortados fora, como o pedaço da pele dele, como o prepúcio foi cortado, eles seriam cortados também. Então, Deus está chamando Abraão para oficialmente cortar uma aliança. E o que acontece depois disso? O versículo 17 diz assim: depois que o sol se pôs, veio a escuridão. E eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Abraão está vendo Deus se mover. Isso é uma teofania, né? Abraão vê a tocha se movendo no meio dos animais, Deus se movendo com uma tocha. Ele vê Deus se movendo através dos pedaços dos animais cortados. E o que isso significa? Deus está chamando sobre si a maldição do contrato, caso ele não cumpra a sua promessa. Deus está dizendo que será cortado no meio, caso não cumpra a promessa. E agora, por acaso Deus pode ser cortado ao meio? Deus é infinito, Ele é invisível, Ele é dono de todo o poder habita nele. Deus é indestrutível. E ainda assim, no versículo 17, Ele está dizendo que eu seja destruído se eu não cumprir as palavras desse contrato, se eu não cumprir com a minha palavra. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. A essência do que Deus está dizendo é: se eu não cumprir, eu deixo de ser Deus. E será que essa palavra ela é aplicada só para Abraão? Não. A forma do nosso relacionamento com Deus, ela é contratual. Nós nos relacionamos com Deus por aliança. Aquele mesmo juramento que Deus fez a Abraão, Ele também faz para todo aquele que tem a fé de Abraão. Portanto, quando o desânimo bater em você, quando o medo vier, quando estiver se perguntando se vale a pena continuar servindo a Deus, honrando a aliança, continuar obedecendo a palavra, se lembre de quem Deus é e do quão radical Ele foi em fazer o juramento que Ele fez sobre si mesmo. E a minha pergunta final para você é: você vai confiar no Senhor?